reinos. Vamos? Allan Kardec vai nos dizer que o espírito dorme no reino mineral. E existem espíritos que cuidam desses espíritos adormecidos no reino mineral. Alguém sabe me dizer aqui quais são os reinos minerais? O que é que o reino mineral fez para a humanidade e faz para a humanidade? Os nossos navios, né? As pedras, os mármores, o tijolo, as pedras preciosas, as joias. É que a matéria vai ser dividida aqui em reinos, né? Nós vamos dividir aqui. Aí tem a chuva, a água, o mineral. Líquido, né? Se você pegar antes do reino mineral, tudo é matéria quintessenciada, etérea. Quando ela chega no reino mineral, ela torna-se físico, visível, manipulável. E aqui a inteligência humana vai utilizar o reino mineral de lança para aniquilar o seu irmão ou para fazer aqui uma ponte de travessia ou um trem. E toda a ciência que nós vamos aplicar nesse reino mineral. E para ele nós precisamos ter respeito. Então, Allan Kardec vai dizer que o espírito dorme no mineral. Se ele dorme no mineral, ele um dia vai acordar. A evolução também chega a esse reino. Olha que profundo, né? A evolução também chega a esse reino. E esse reino nós temos muita coisa dele e nós temos que ter um respeito profundo por ele. Quando alguns sábios vai chamar aqui algumas religiões, especialmente as linhagens da África, vai chamar de orixás. É necessário vocês pegar a palavra ori para ver a sua etimologia e chá, a junção das duas palavras, né? Orixás. Então, isso aqui é a fundamentação africana. Quem conhece aqui o candomblé, conhece o Umbanda. É que a nossa mentalidade é grego-romana, né? Esses mesmos orixás que os africanos vão falar, são o que nós chamamos de santos. Nós temos Santa Bárbara, nós temos Santo Antônio, nós temos São Bernardo, nós temos São Paulo, nós temos São João, São Pedro, enfim, todos esses santos. Os africanos vão falar, referenciar-se, ele vai tomar isso aqui como uma divindade, os orixás. Mas é necessário estudar a palavra ori. Quem é ori? Bom, então o reino mineral, ele fornece a primeira matéria
quintessenciada para os arcanjos do amanhã. Os arcanjos de hoje já foram átomo ontem. E a evolução da espécie, descrita por Charles Darwin, tem a sua fundamentação. É que ele trouxe aqui um campo absoluto, mas esse campo não existe absolutismo. Então o reino mineral, ele nos envolve, nos protege, serve para nossas portas, nossos elevadores, nossos barcos, nossos aviões, a aliança que nós temos, né? O valor do ouro, a prata, o zinco, serve para levar os nossos caixões à sepultura, que são as alças. Então, serve para enfrentamento da guerra, para um homem se sobrepor ao outro. Mas vamos deixar aqui o reino mineral, vamos voltar a ele lá na frente. O segundo reino, diz Allan Kardec, que ele acorda no vegetal. Veja que ele estava adormecido, ele acorda. Utilizando-se da junção desse reino, do primeiro reino, ele forma o segundo. Uma força nova, uma vida nova, um universo novo vai surgir. As árvores que nos dão as portas, a mesa, tá, que pisamos, o nosso caixão quando nós somos levados, o berço quando nós chegamos, as frutas, o oxigênio. Olha quanta coisa o reino vegetal vai nos fazer. E não sou aqui advogado das fundamentações africanas, mas eu quero trazer aqui um esclarecimento. Quando nós chamamos no catolicismo Nossa Senhora dos Navegantes, não é isso? Temos isso? Ninguém questiona. Mas os africanos, quando se refere às mesmas divindades, chamando de Oxum, a Nossa Senhora das Águas, da navegação, ou Emanjá, nós temos aqui todo um preconceito sobre o assunto. E quando os nossos irmãos da Umbanda e do Candomblé vai fazer as suas referências aos espíritos das cachoeiras, ele vai também referenciar a mesma divindade. O espírito das matas, aplicando aqui primeiro o termo, aplicando aqui a primeiro reino, a segunda referência ao segundo reino, espírito das matas, espírito das florestas. E qual era o povo que respeitou, cuidou, referenciou-se a este segundo reino? Foram os nossos índios, os caboclos, os índios, os boiadeiros. Ele tem um respeito voltado a este segundo reino, e por sua vez ao primeiro reino. Foram os europeus, quando chegaram aqui, que tiveram a ambição do ouro, porque os nativos
respeitavam como sendo um componente da natureza e nada mais. Foi a outra cultura greco-romana, já influenciada pelas religiões e pela cultura egípcia, que fizeram elucidar aqui o valor desse metal que pertence ao primeiro reino. Bom, caminhamos aqui, chegamos ao segundo reino. O terceiro reino, Allan Kardec vai dizer que o espírito dorme no mineral, acorda no vegetal e locomove-se no animal. E é comum o quarto reino voltar-se todo uma prática religiosa ou de valorização aos animais. Tem alguns componentes do reino animal que nós já classificamos como rei. O rei leão, pela sua bravura. Encontramos toda uma referência na literatura de todos os povos desse terceiro reino, que é o reino animal, e nós vamos encontrar aqui dentro do animal uma classificação de répteis, que são as cobras. E aqui serve de simbologia para a morte ou para a medicação. Os símbolos do remédio, da farmácia, ela tem a cobra. A psicologia, idem. E na liturgia católica, ou da Gênese católica e judaica, vai fazer a referência deste animal intervir de forma perniciosa a evolução humana, criando aqui uma carga gigantesca de culpa. E aqui a famosa imagem da cobra, quando seduziu Eva. E aqui uma simbologia de trazer bastante dor e amarras profundas na sexualidade, da culpa. Então chegamos ao terceiro reino e vamos entrar no quarto reino. Alguém tem aqui algum material para favorecer o nosso bate-papo a respeito do quarto reino? Qual é o objetivo? Por que que existe? Para que existe? Consciência, razão, esclarecimento, cocriação. Cocriação. E esses reinos não dão pulos. Eles estão interligados. E vocês vão encontrar Deus nestas particularidades desses deuses, desses reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E aqui, a quarta base, que é o reino hominal. O homem vem de humo e humo terra. Espíritos da terra. Mas o que faz aqui esse quarto reino? Qual o objetivo dele? Harmonizar-se com o primeiro, fazendo uso deles? Harmonizar-se com o segundo, fazendo uso e respeito dele? Fazendo uso do terceiro, respeitando e favorecendo? Chegamos ao quarto reino. Mas o quarto reino está só com os três reinos antecessores? Ou existe outro reino à nossa espera, acima de nós, que nós nos preparamos, utilizando aqui as formas, utilizando o primeiro reino
como uma simbologia, uma preparação, uma abertura psicológica para ser aceito ou ser atendido pelo quinto reino. Existe algum, nós utilizamos, a razão humana utiliza isso? Utiliza, né? Uma das símbolos é a cruz. Outros são os mármores, as construções das igrejas que simboliza o encontro, a vinda, o elo de ligação entre o quarto reino com o quinto reino. E uma das formas que nós utilizamos, muito sutis, para encontrar o quinto reino é a música. Outra é a vestimenta. Outra, a arquitetura. Outra, o treino mental. O exercício mental para entrar em contato com o quinto reino. Que quinto reino é este? É o reino angelical. Porque o espiritual, ele também está no mineral. Ele também está no vegetal. Ele também está no animal. Está no nominal e nós preparamos-nos para o quinto reino, que é o reino angelical. Tem alguma coisa fora de contexto aqui? Não. Está harmonizado? Sim. A ferramenta que nos faz interligar estes quatro reinos e o quinto reino, esta ferramenta chama ciência. Elucidada pela razão, ampliada pelos esforços contínuos. A cada um segundo as suas obras. Olha a amplitude disso aqui. E muitas vezes nós queremos nos matar. Ou fazemos aqui um movimento ao contrário. Queremos nos animalizar. Só os preguiçosos fazem esse movimento de retroagir. Só os preguiçosos fazem o movimento de desistência. Só os preguiçosos baixam guardas, almejam o espírito da vítima. E como ferido e vitimado, ele terá um discurso. Como vítima não pôde prosseguir. Mas o cuidador de todos os reinos. Jesus utilizou do primeiro reino para fazer a intervenção para o quarto, o reino humano. Quando? Quando ele coloca a sua saliva em contato com barro, faz uma maçaroca de barro e coloca no olho do cego. A modernidade vai chamar isso aqui geoplastia, Sônia, é isso? Geoterapia. A terapia com o barro. Os animais fazem esse uso? A geoterapia? O mais comum que nós conhecemos, quem são? Os porcos. Os hipopótamos. Os índios, os guerreiros, tem esse movimento geoterápico.
Alguma pergunta nesse sentido? Hã? Você falou da questão de os preguiçosos, os que não querem evoluir, retroagir. Esse é o desequilíbrio que a gente enfrenta hoje. Sim. Quando você vai fazer aqui todo o movimento para não utilizar carne, você está tendo aqui um movimento de padecimento com o terceiro reino, mas esquecendo que a sua plataforma a ser alcançada não é retroagir para o terceiro, mas posicionar-se para o quinto. O sentido é sempre evoluir. Sim. Não retroagir. E aqui existe todo o movimento de condenação do quarto reino por utilizar os corpos do terceiro reino, sem fazer nenhum esforço para atingir o quinto. Quando você atingir o quinto, o terceiro reino, você vai utilizar de outras formas. Você consegue sair, você consegue viver sem a utilização do terceiro reino? Você consegue viver sem a utilização do segundo reino? Você consegue sobreviver sem a utilização do primeiro reino? E você consegue sobreviver sem a participação, sem a interferência do quinto reino? E que liberdade você acha que você tem? Que liberdade você tem? De decidir o que fazer, mas aí tem as consequências. Se decidir a sua liberdade é pisotear o barro que está debaixo dos teus pés, que foi determinado. Dentro desse ciclo você tem o direito de permanecer alguns minutos a mais ou não. Você pode ter, mas você não terá o direito de permanecer ali para a águia eterna. A lei da evolução, ele estará sempre te impulsionando. Sim. Ou evolui ou evolui, não tem opção. Existe um fator comum entre todos esses reinos? E se existe um fator comum? Existe. Evolução. Lembra do átomo e o arcanjo? E a frequência? Como é que é? Frequência. Frequência vibratória. Todos vibram. O átomo vibra. Menor intensidade. A planta vibra. Quando os índios vão aqui ter a sua reverência às matas, existe uma verdade aqui. E a religião greco-romana não tem o direito de menosprezar. E quando encontramos aqui, tanto André Luiz quanto o Emmanuel, com os grandes espíritos, eles vão fazer referência, eles vão descrever esses reinos em minúcias. Eu encho os olhos de uma inveja aqui, entre aspas, em parênteses, de Emmanuel, a capacidade de descrever. Emmanuel, quando entra na mente do Chico, quando ele não é que subjuga, mas ele coloca-se como intruso na mente de Francisco Cândido Xavier e vai descrever Roma. Só quem está presente, vivenciando no calor do dia, das emoções, dos acontecimentos, teria condições de fazer aquilo. André Luiz, quando vai descrever as paisagens do mundo espiritual, a intervenção, as curas, a preparação, a arquitetura, o próprio segundo reino, o reino das florestas, das árvores, das plantas, as flores. A filha do Dr. Adolfo, a Sheila, quando ela vai ao encontro do reino mineral, quando vem do reino vegetal, e lá tem todo um contato referencial e retira aroma das rosas, sintetiza e
distribui em porções onde ela acha adequado e merecedor. Francisco de Assis entrar em contato com o terceiro reino. Meu irmão pássaro, meu irmão peixe. Posso fazer uma colocação? Pode. Eu acho que isso é uma integração total e eu considero as diferentes religiões, credos e tudo mais, grupos de dogmas seguidos por certos povos, mas na verdade nós estamos vivendo uma natureza única, desde o mundo material até o extremo do mundo espiritual, aos arcanos. Não sei, eu vejo. Talvez esteja errado. E olha, eu acho interessante a sua colocação, e nós já encontramos aqui homens observadores. Já de muito tempo existe o registro de repúdio, especialmente por Jesus, do comportamento mental, verbal ou de atitudes, quando o homem se coloca no ponto de ser uma expressão do mal, momentâneo. E ele vem condenando sistematicamente aqui. Agora, quando você encontra homens como Johann Sebastian Bach, que utiliza a linha da matemática e faz a introdução, Jesus, a alegria dos homens, ele cria uma peça tão fantástica, de uma arquitetura tão sutil. Quando em execução estas músicas, ela modifica as moléculas, as partículas, e a água é um fluido que recebe esta intervenção com perfeição. Se nosso corpo é 70% de composição de água, a exposição a esta maravilha, essa mudança de arquitetura molecular, a ajuda para a raça humana é de extraordinária beleza. Como também é colocado, aplicado isto aqui, para o reino mineral, onde você cria uma atmosfera, impregna essa atmosfera com essas riquezas sutis. Quando você vai encontrar uma construção musical referente-se à mãe de Jesus, Maria de Gounod, Ave Maria de Gounod, você vai ver uma arquitetura perfeita, uma sintonia perfeita de harmonização e de reconstrução, onde existe a destruição das mentiras, invejas, dos malfeitos. Quando executa-se junto ao público esta música, você traz para o equilíbrio espiritual, orgânico, como que fosse um dos melhores remédios que a humanidade pode receber. Mas, como? Ele escreveu em cima de um prelúdio de Bach. Sim, mas aí tem a interferência diretamente dele, né? Sim. Na Gounod. Eu estou utilizando de outra forma, Bach utilizou de outra forma de construção, de arquitetura, mas é Gounod que ajeita a ferramenta para que ela pense de forma correta. E esta água, esse líquido, está no nosso cérebro, está nas nossas artérias, está nas nossas células, está nos nossos ossos, está no fio do nosso cabelo. Harmonizando a frequência, a gente consegue curas. A mesma coisa não pode se dizer da grande destruição quando vocês colocam uma grande massa
diante de um som destrutivo ou agressivo de um rock. A própria água vai te dizer: exponha o líquido a um rock e veja como é que é a construção arquitetônica. Como é que esses cristais vão se formar? É muito diferenciado da construção dos cristais nessas músicas já citadas, ou em outras. Nós tivemos uma festa agora há pouco. Não tivemos? Certo. Talvez serei aqui mal interpretado por algumas mentes que talvez não vá atingir o que eu vou lhe dizer agora. Qual é os povos, como que os povos se comportam na África? Bom, os índios, eles se preparavam para a guerra, se cultuavam em ilha do fado de tambores, coisas desse tipo. Uma harmonia específica. Mas para os africanos? O batuque com O batuque, não é? praia. Ok, não tem problema. Abrir a mente. Exato, abrir a mente, né? O comportamento selvagem que nós temos em nossa sociedade surge quando? Em que época? Em que festividade? Ela é influenciado esse comportamento por quê? Qual é o comportamento? Qual é o que vem a influenciar esse comportamento quase que tribal? A música. É a música que vai levar. Esses dias eu fui domingo, eu fui almoçar e ali em Pinheiros. Eu sabia que tinha, para mim o carnaval tinha acabado. E de repente vi lá um trio elétrico, um negócio lá, e do meu lado tinha lá uns banheiros químicos. Né? Estamos no século XXI. E de repente eu vi sair de um banheiro químico um homem que tinha acabado de fazer xixi e saiu com o pênis, né? Balançando desde o público. Sendo que ele entrou na cabine e não fez no poste que nem o cachorro. Mas não poderia ter sido feito lá dentro? Há necessidade de expor? Qual é a fragilidade do cidadão para se expor ao ridículo? O que é que eles querem afrontar? Aqui tem um objetivo. Vou até um pouco mais longe. Se você for ver esse carnaval hoje, o maior sucesso foi o quê? Os trios elétricos de música eletrônica, de rock, de umas músicas que você não consegue compreender o estilo direito. Então, a música tribal, a música, esse comportamento já deixou, ele já avançou aqui a um comportamento animalesco que não condiz nada com o homem racional do século XXI. Evolução. Não digo involução, porque é necessário tudo que está prisioneiro, tudo que está embaixo, tudo que está encoberto, ele terá que vir à tona, ele terá que surgir. E esse é o movimento que estas bestialidades vão surgir como sendo componente humano. E agora cabe a você entender e compreender isso. Então tem esse objetivo de mostrar o que está em desequilíbrio. O escândalo é necessário, Isso. mas ai daquele que escandalizar. Caminhamos aqui dentro do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto reino aqui. Quem é o representante máximo aqui do quinto reino? Que se colocou na posição, eu sou o grande general, os médicos do quarto reino
Ninguém vai ao quinto reino se não for por mim. Ninguém recebe o bilhete para descer na próxima estação se não tiver o meu carinho. Quem foi esse carinho? Jesus. Isso aqui. Certo, menino de xadrez? Alguma pergunta? Não? Você age em que reino? Em que reino age o açougueiro? No terceiro reino, né? Peguei no começo. Ah, bom. Eu cheguei Então você pegou o reino incompleto. Não, mas eu cheguei na explicação. O orivo age em que reino? Primeiro. O vendedor de joias age em que, comercializa que reino? O vendedor de tijolos? O padre? O quinto. O sacerdote, o quinto. O madeireiro? Segundo. O carpinteiro, segundo. O pedreiro, primeiro. E aqui você vai classificando os homens em que afinidade, em que reino ele tem afinidade. Alguma pergunta nesse sentido? Hã? Não tem nenhuma pergunta aqui? Uma curiosidade. O professor, o educador, ele age, seria considerado, por ele ser o educador, para levar conhecimento, todos os reinos? Quarto reino. O quarto? É, porque eu pensei, né, como ele leva conhecimento, ele vai ensinar, desde o ato, tudo isso aqui. O psicólogo vai agir em que reino? O quarto. O quarto. O teólogo. Entre o quarto e o quinto. Porque tem Eu muito acho que o professor, o psicólogo, eles acham o quarto mais preparando para o quinto, né? Porque na verdade ele está... Lembre-se que todos esses reinos ele tem um objetivo, a ascensão. Quando o metal se coloca humildemente à forja, ele tem aqui o objetivo de ser uma peça de utilidade para o segundo, terceiro, quarto reino. O quarto reino utiliza todas as bases a sua base é só do terceiro, segundo e primeiro reino. Essa é a evolução da matéria. Essa é a evolução da matéria. Allan Kardec, quando faz essa linha, essa é a evolução da matéria. Todos os reinos. E aqui, no meio deles, existe, quando você pega essas matérias, em todos os reinos, ela vai surgir com a matéria quintessenciada. No início tudo era o verbo e o verbo se fez Deus. É? É uma maravilha tudo isso, quer dizer, isso relaciona tudo aquilo que se passa com a humanidade de uma maneira geral, desde a existência até o infinito. Né? Mas se você tiver um espírito de observação, observador, você vai ver que tudo está entre nós. Eu citei agora há pouco que nossa cultura é grego-romana.
E vai surgir justamente na Grécia as 4 escolas que vão nutrir, que vai ser a base do pensamento ocidental. Vamos dar uma volta aqui? Vamos dar uma olhada lá? Quem estudou Grécia, aqui estudou a história da Grécia, a história de Roma, né? Quem se preocupa com a formação do pensamento, o pensamento ele não surge assim, do nada. Ele tem toda uma sequência, né? Existe toda uma preparação para a execução do pensamento. A Grécia se debatia em momentos muito difíceis, porque não se tinha uma verdade. E aí surgiu um grande movimento para encontrar ali as verdades. E surge nesse movimento de encontrar a verdade 4 escolas. Você deve perguntar, ou deve estar pensando, o que esse louco paraibano está aqui falando para mim, que existiu 4 escolas lá na Grécia, não sei da quantas, né, que intervém na minha forma de pensar. Vou te mostrar agora. Que tudo isso aqui ele foi montado. Ele chega aqui. Nós tínhamos a primeira escola grega que foi discutir sobre as verdades. Depois de analisar, reanalisar, eles encontraram que a verdade ela não existe. Ela existe apenas no discurso. Nem ele conseguiu dizer o que é. Hã? Nem ele conseguiu dizer o que é. Só o discurso está no discurso. A verdade para essa escola chamada sofistas. E essa base desse pensamento dessa escola sofistas que vai criar 3 categorias de homens que nos dominam. Você abre aqui o WhatsApp agora, ou a UOL, ou G1, a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, qualquer parte, ou a televisão, ela vai falar disso aqui. Ele vai estar dentro dessa escola. E os debates continuam até hoje. Um é afirmando, o outro desafirmando. Vocês encontraram há pouco tempo um personagem chamado João Santana, foi? Um grande marqueteiro. Assim que tá. É isso? João Santana, um marqueteiro, né? Vocês encontraram também... Está preso. Hã? Onde que está? Não sei, não se importa onde vai estar, né? Mas lembra dele? Lembra de um marqueteiro de Minas também? Em 2005 ele teve um problema, pois acho que ele está preso também. Se não está ainda. Alguém lembra o nome dele? Hã? Sônia? Lembra? Desse marqueteiro que está preso lá de Minas? Que ele teve problema lá com o Banco Rural. Não estava envolvido. Estava envolvido em outra coisa. Qual era o grande marqueteiro que estava envolvido aqui, junto com o João Santana? Que era o Papa da propaganda. Também. Mas tem outro que era Papa. Duda Mendonça. Né? Esse cara é marqueteiro, né? Esses caras estão envolvidos por quê? As verdades que eles disseram que existia. Onde estava a verdade dele? Estava no discurso, né? Esses meninos, eles foram contratados por outros. Quem contratou esses meninos? Duda Mendonça, João Santana, Anás e tem outros lá. Ele foi contratado por quem? Pelos
políticos, né? As verdades que os políticos falaram eram verdades. Essas verdades estavam onde? No discurso. Onde está, em que mesa estão se encontrando hoje? Tanto os propagandistas quanto os políticos. Na justiça, né? Eles têm uma verdade absoluta? Porque um prende, outro solta. A verdade está no discurso. Esta é a base da primeira escola grega. Todo advogado sabe disso. Como é que é? Todo advogado Nem sabe. todos. Não. Nem todos. A verdade para ele está no discurso. Mas nem todos sabem do que eu estou dizendo para vocês. Olha que interessante. Essa escola escolheu um cidadão da região e deu a ele o título de homem mais sábio do planeta. Esse cara, quando recebeu o título, ele fez um discurso, agradeceu e se autodefiniu. Eu só sei que nada sei, por isso vou continuar perguntando. E aqui está a base da psicologia. Funda-se a segunda escola. A verdade está no outro. E se a verdade está no outro, todo o sistema educacional eu vou doar para o aluno, para as mentes ainda não preparadas. Vou doar conhecimento, fazer com que ele treine esse conhecimento e depois eu formulo um comportamento. Ele terá que me responder e as respostas serão dadas por perguntas. Então eu formulo aqui o psique humano entre perguntas e respostas. Aqui está a verdade para a escola socrática. Agora preste atenção que eu não estou louco. O que é que vocês vieram fazer aqui? Vieram encontrar comigo? Não. Vieram encontrar aqui com verdades? Que verdades vocês vieram encontrar? Ela está objetiva, está numa caixa, ela está prisioneira de uma sala, de um quarto. Onde está essa verdade? Essa verdade está no invisível. E esse pensamento, esse comportamento de vocês, ela foi estruturada por uma escola grega. E o estruturador dessa escola, para essa verdade, chama-se Platão. Quando vai analisar a primeira escola dos sofistas, vai analisar a segunda escola de Sócrates, e ele vai fazer a declaração: a verdade não está no discurso, não está no outro, mas a verdade está no invisível. E aqui, o comportamento da tribo africana e das tribos sul-americanas ou norte-americanas, ou da América Central, da Ásia Menor, da Ásia Maior, eles têm este comportamento de buscar a sua divindade ou a sua verdade no invisível. E o mundo estaria caminhando aqui perfeitamente, né? 3 escolas já montadas, a verdade está no discurso, o outro está no outro, a outra escola está no invisível, aí chega um cidadão aqui e mete o pé na jaca. Ele vai analisar as 3 e vai dizer: olha, a verdade não está no discurso, não está no outro e não está no invisível, mas a verdade está no visível. E esse carinha é fantástico. Ele vai dizer que a verdade está aqui, no que eu enxergo. Nós achamos que a ciência é um bicho de 7 cabeças, é algo extraordinário, que eu não entendo a lei da matemática, não entendo a lei da física, não entendo isso, não entendo aquilo, mas você vai ver que é simples. E esse carinha chama-se Aristóteles. E ele vai dizer o seguinte: a 4ª escola está fundada, foi criada, porque a verdade está no visível.
existe uma proibição, é proibido contradizer-se. E existem duas bases de sustentação, interesse e conveniência. E essa base de interesse e conveniência que nem a luz consegue se livrar. Nem isto aqui, ó. Um corpo menor atraído por um corpo maior. Isso aqui é interesse e conveniência. Quando o seu cachorro abalança o rabo para você, não é que ele gosta de você. Existe interesse e conveniência. Quando o seu óvulo, ele se abre para um esperma, o esperma vem lá, vem milhões de espermas em direção dele. Ele chuta um, chuta outro, rejeita outro, ele se abre para um. Esta lei existe interesse e conveniência. Por isso que Kardec nos disse que nós devemos tender a acreditar na ciência. Olha quando vai aqui. Aí chega o doutor Aristóteles, diz que é proibido contradizer-se, mas é permitido ter outras versões. E aqui a multiplicidade começa a ser criada. O que eu não posso ter é uma contradição, mas eu posso ter múltiplas versões. E a base é interesse e conveniência. Bacana aqui? Criou-se a terceira escola, a quarta escola, criou-se, né? Chegou, finalizou isso aqui? Não? Não, né? Chegou um carinha despretensioso, começou com o discurso dizendo: o mundo é relativo. O mundo é relativo. E quando ele surgiu com a grande fórmula, MC é igual a MC ao quadrado, colocou fogo no cérebro humano, na razão humana. Haja fazer aqui gincana para acompanhar esse cara. E esse cara matou o mundo de Aristóteles. Sem perceber, ele matou o mundo de Aristóteles. Quando ele fez energia é igual a massa ao quadrado. Quando que ele fez isso aqui? Quando ele chegou à luz igual 300 mil km por segundo. Tudo que é visível, ele é visível até 300 mil km por segundo. Porque a 300 mil km por segundo, quando chega a 300 mil km por segundo, o tempo para. E toda a infraestrutura da esquerda para a direita, ela vai iniciar uma nova época. Da esquerda, aliás, da direita para a esquerda. Aqui é o contrário. Se a 300 mil km o tempo para, a 301 ele volta. E aqui, no início, tudo, o verbo era Deus, e o verbo no início tudo era o verbo, e o verbo se fez Deus. Começa a retroagir. As escolas grego-romanas terão que passar por uma nova revolução. Lembra do discurso? A verdade do discurso, a verdade do outro, a verdade invisível e a verdade do visível. Mesmo essa verdade, da direita para a esquerda, tudo que for visível para a inteligência e razão humana, ela terá um outro estágio. Isso que o Espiritismo pergunta de quem é Deus, né? Como é que ele faz a pergunta? O que é Deus? O que, né? Eu lhe faço a pergunta ao contrário. Quem é Deus? Aquilo que eu não acredito. Deus é perfeição absoluta e relativa. Mas isso não personifica. Não. Se ele é absoluto, não pode ter outro Deus igual a ele. Mas é relativo porque sou filho dele, ele cocria os seus filhos continuamente. A inteligência nunca chegará igual a ele, mas chegará à sua semelhança.
nós vamos continuar. Bater papo assim é bacana, né? Alguma pergunta nesse sentido? Hã? Lhe deu sono, filho? Não. Não? Nós estamos direto? Direto não, hoje não. Semana Não? que vem vai estar. Ah, tá. Daqui a pouquinho já vai pro ar. Tem uma situação, Lércio, que quando a gente está num determinado reino, né, o normal da civilização que segue o greco-romano é não respeitar o reino anterior. Isso não acontece com os orientais, por exemplo, os índios. Se um índio mata um animal para comer, se alimentar, ele pede perdão para esse animal. E na civilização greco-romana a gente perdeu isso. O muçulmano também. Ele pede perdão por estar se usando daquele corpo do irmão para se alimentar. Né? E a nossa civilização perdeu isso. Vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui tem umas coisas interessantes. Quem é administrador de empresa aí? Administrador de empresa? Isso aqui é um erro do pensamento, viu? Quando você pega o pensamento, um empresário japonês, vamos falar aqui de japonês. O japonês e o americano vão buscar as suas ideias na mesma fonte. Na mesma fonte. Que fonte é essa? O grande laboratório da vida. As ideias surgem no mesmo campo. Mas o comportamento com as ideias, o que eu faço com as ideias, é que vai diferenciar o homem e a sociedade. Então, o ocidental, ele tem aqui todo um trabalho de generosidade, todo um trabalho de aceitação, um trabalho de santificação do trabalho. É a civilização que ama o trabalho. Então a ideia surgida no pensamento era colocada na bancada de análise e ali são retiradas, isso aqui é cultural, as probabilidades de erros nas bancadas de análise. Porque eles se acham também filho de Deus, mas eles se acham também responsáveis pelas suas ações. Por ele amar o trabalho, ele acha corresponsável. Então eles vão tentar eliminar aqui todos os erros possíveis no projeto ou na ideia, deixando apenas 5%, um pouco mais, um pouco menos. Que 2,5% você pode ter de erro da própria matéria e 2,5% da probabilidade de erro humano, somado dá 5%. Então, um projeto, quando você pega estruturado na linha oriental, a probabilidade de erro são 5%. E o lucro, olha que interessante, o lucro, ele é resultado do trabalho bem feito. Aqui está o diferencial. Então, o lucro do meu trabalho, o lucro que eu vou ter, será resultado do meu trabalho bem feito. Acabou. Certo? Tranquilo aqui? Vamos fazer a análise do outro? Pegou a mesma ideia, né? Vamos falar dos brasileiros, nem trazer americano aqui, trazer os brasileiros. O empresário brasileiro teve uma grande ideia. Aqui a ideia dele já surge aqui como ele sendo filho de Deus, e ele já sendo aqui, Deus não deixou nenhuma ponta para ele fazer o trabalho. Deus já deu para ele pronto. O trabalho da análise bancada não existe. Eu saio cantarolando igualmente a galinha quando pôs o ovo, se é de ouro ou não.
a grande ideia, eureka, né? Eu já saio cantarolando aqui, que está tudo pronto, os deuses, as divindades fizeram o meu trabalho, porque eu não amo o trabalho. Eu não amo o trabalho. Eu quero que outros façam por mim. E dentro da minha ansiedade, eu cortei a etapa de bancadas, de análise, os erros de projetos, as minhas fantasias, as minhas alucinações, e eu pego tudo isso aqui e meto no forno, na linha de montagem. Toco o pau, mando fazer. E aqui a probabilidade de erro será gigantesca. Além dos 5%. Então veja, quando dá errado, eu tenho que desmontar a linha de montagem, apagar o forno e trazer tudo agora, já o material, para a linha de bancada. E o trabalho aqui é gigantesco. E aqui vai surgir outro fenômeno. O meu lucro é a qualquer preço. Mas não é o que está acontecendo com a nossa educação hoje? Quer dizer, Mas está errada. Está errada. Mas nós estamos substituindo o poder do raciocínio pelo modelo pronto. Está errado. Nós somos afobados. O empresariado brasileiro é muito afobado. E ele olha o quê? Antes de ver tudo, ele quer o resultado. Tem uma As frase... escolas, Tem tudo, né? As escolas, vou dizer isso aqui, né? Tem uma frase, Lércio, que a garotada sai da faculdade já querendo, antes dos 25 anos, formar o primeiro milhão, né? Que eles falam assim, que é melhor o feito do que o perfeito. Para já começar a lucrar com a ideia, sem antes ela estar aperfeiçoada. O perfeito é... Como que é o... É melhor... O perfeito é... O bom é inimigo da perfeição. É. Então, precisamos desmontar nossas escolas, né? Você sabe que eu tenho um projeto ainda nessa encarnação, eu vou ter um colégio. Não sei se vai ser aqui, em Santana, ou São Paulo, em algum lugar. Eu não construo mais nem um centro espírita. E hoje, por dentro, vou focar minhas forças para construir um colégio. Colégio eu vou fazer. Mas não um colégio que o papai e a mamãe vai dar pitaco lá dentro, não. Nem o MEC vai dar pitaco lá dentro, não. Posso seguir as suas orientações, mas terão as nossas. Formar gente, formar pensadores. Né? Fiz assim, não. Não, segura ele. Alguma pergunta, não? Não? Paramos por aqui? Mas qual o objetivo desse seu colégio? O objetivo principal, não sei se está idealizando o desenvolvimento da ideia. Desenvolvimento do homem. Eu gosto de ser humano. Por incrível que pareça, por incrível que venha, mas eu gosto do ser humano. Gosto do cara errado, do cara... Gosto do trabalho a ser feito. O pronto não. Não gosto do homem pronto. A sua pretensão é construir. Não qualquer coisa. Construir bem a mente humana. Esteja ela no estágio em que estiver. Exato. Não de construir bem, mas que ela se sinta confortável e segura para caminhar sozinha. Mas ninguém constrói a mente de ninguém. Sim? Não. Mas você treina. Não, mas você não constrói a mente de ninguém. Mas você treina. Não, é muito... É treina. Eu colocaria da seguinte forma, que o objetivo de uma escola perfeita, o objetivo é o modelo e não o ponto de partida. O modelo não pode ser o ponto de partida. Eu não tenho eu não tenho nenhuma afinidade com o pequeno, o improdutivo, o inculto. A minha afinidade com ele seria para a transformação. Como a vida me transformou.
Pegar eu lembro do meu pensamento de 10 anos, 15 anos atrás, está totalmente modificado. E não adianta você dizer assim, não, agora quero descansar. Quando você falar, eu quero descansar, você acabou. Procura alguma funerária e manda fazer o teu velório. Como é que é? Libera a palestra. Palestra nada, vai ter papo. Isso, né? Não é melhor palestra. Vai ter papo. Você fez eu lembrar de um livro que eu li, Cidadão de Papel. A sua escola, deixar de ser o cidadão de papel. Isso é pequeno, né? Deixa o cara melancólico, o cara que tem todo um amor pela sua estado de vítima, né? O cara que faz aquilo. Não, você é grande, bacana. Não vai nem ter nenhum macumbeiro, nenhum padre, nenhum feiticeiro que vai mudar a tua vida. Tem que mudar você. Né? Mas aí, para chegar e modificar essa pessoa, você tem que exemplificar de todas as formas para ele fazer isso. Não Da sei. vivência. Não sei se de todas as formas não, viu? Não sei se de todas as formas não. Porque que vai, o combustível para você se modificar é a tua necessidade. Não é a minha. Mas só muda aquela pessoa que quer. Então, Você por isso que eu estou não- dizendo. Por que eu estou dizendo? Ninguém Né? tem poder de Não, mudar na vida. Espera um pouquinho. Mas se deixar a mercê, prevalece a ignorância. Se eu disser que isso aqui é coisa de Deus e cruzar os braços, Não, tudo bem. hã? Você vai estimular, você vai mostrar, mas Então- você não vai ser responsável pela mudança, aquela pessoa que vai se transformar. Olha, Mas sem Não é bem sentido, assim. Não tem mudança. a mudança humana é a responsabilidade desse cara. Sim, mas não Sim, sua. espera um Não pouquinho, o espera um ser pouquinho. humano vai- Ele também, ele não pode, chegou para mim e disse assim, você vai fazer isto. Entre tantas as dificuldades que eu tive, a facilidade veio aqui. A facilidade para a razão humana, ela vem da mesma forma como vem a facilidade para escoamento da água. A água vai encontrar qualquer brecha para seguir. Eu entendo isso, mas o que eu digo é que eu acredito que nenhum ser humano tem a capacidade de mudar o outro. Não é isso, Linda. Eu não disse que eu vou mudar o outro. Mas O ambiente Não, tudo bem, você desenvolve, você se dá... a transformação será feita por ele, Por ele. não por mim. Ah, então, Nunca, é isso, nunca, exatamente. nunca farei isso. E não sou louco para isso. Então, Achar que, mas eu posso estimular. Pode dar Como um bem. o traficante estimula a criança a Você ser faz- também traficante. O processo de educação é isso, né? É você, através das suas atitudes, aquilo que você oferece para a pessoa, educar a pessoa a ela se desenvolver. Desde que eu coloque isso aqui no ambiente escolar. Porque a sociedade que nós temos hoje se foi aprendida num ambiente escolar desmoralizado, desrespeitado. Sim, eu falei, o exemplo. Se você quer uma coisa boa, que faça coisas boas, porque as pessoas vão fazer também. Entendeu? Estou falando como pai, como professor, como um orientador, entendeu? Aí sim você ajuda as pessoas no desenvolvimento delas. Se você for não for uma pessoa legal, não falar não ensinar coisas legais, não praticar coisas legais, aquela pessoa vai conviver naquele ambiente. Entendeu? Aí não vai ser uma coisa boa. Mesmo assim, eu te digo, porque eu vivi em ambiente com pessoas não legais. Eu vivi com ambiente não legais. Em situações não legais. Mas eu tinha o desejo de se tornar um homem legal. E esse desejo foi atendido por os seres invisíveis. Mas o esforço Então, tem que ser- quando sim. Sim. Então, mesmo porque não é uma obrigatoriedade, mas demonstrou que você não há interesse, não tem aptidão para aquilo, não será o peso do ouro do seu papai e da sua mamãe, ou os seus cartões que irão permanecer você daqui. Por favor, nos deixe. Mas sem sombra de dúvida. Mas essa escola partiria de que ponto? Você Ponto vai da ter uma necessidade. escola, A necessidade. Você iria pegar só pessoas necessitadas? Não, ao necessitado, a necessidade é para Coisa? como é que é?
Não. Aí você, seus alunos, seriam buscar pessoas realmente necessitadas? Mas há necessidade de aprender, viu? Não espera um pouquinho. Incentivar. Há necessidade de aprender, não há necessidade financeira ou econômica. Não. Se há necessidade de aprender. Pois é, estou falando mental mesmo, não estou levando em consideração esse período que você pode nem nada. Então teria que ser formado por um grupo de pessoas, de alunos, que estivessem buscando uma coisa que ele ainda não tinha encontrado. Mas primeiro você tem que ter a escola. Para que você tenha uma escola? Buscar o seu caminho. Quando o aluno está pronto, a escola aparece. Eu acho que está no momento. E nunca me preocupei com isso. Nem com isso, nem em questão de escola, como é que vai surgir. Nunca me preocupei com isso. Como também nunca me preocupei na formação do centro espírita. Simplesmente funciona. Surge. Um dia eu convidei vocês, eu imaginei vocês estarem aqui. Nunca. Às quartas-feiras de manhã, 10 horas da manhã, 10h10, quarta-feira aqui dentro do mato, vai ter papo com vocês, nunca imaginei isso aqui, não. A necessidade surgiu. Por que estou aqui hoje? Porque tem uma outra necessidade. A necessidade de estar com a minha filha sábado e domingo. A Luísa me fez estar aqui. Então as minhas necessidades vão me moldando. E em vez de lamentar, você está fazendo Exato. caminhos igual a água. Vai me preocupar se tem trabalhador, vai ter auxiliar, vai ter... Não tem forma nenhuma. Vai pagar a conta, não. Vai surgindo. Isso acontece. Agora tem a noite, né? 3 horas da manhã, meia-noite acordei, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã não deu tempo que eu tive que fazer outras coisas. E quando a coisa não sai certo, bate o papo com Jesus. Bacana, você mandou fazer? Mandou, né? Estou fazendo. A conta é tua. Faz a tua parte. Se não sei se é Jesus que está lá, se é ovelha branca, se é algum orixá, se é Exu, o capeta que vai estar lá, mas que tem que vai lá vai ouvir. Não, vai ouvir. A minha parte está fazendo, vocês vão fazer a sua. Porque aprendi que esse cidadão, olha, pedi e obterei. Batei e abri seu usar. Foi ele que mandou. Estou dando fora do evangelho aqui. Eu acho que a Maria, ela sempre se esquiva. Geralmente eu vou nesse horário para a minha sala, com paciente ou não. Se não tiver paciente físico, vai paciente não físico, né? Abre o evangelho, lê o evangelho em voz alta e conversa como se estivesse conversando com vocês. E exponho aqui minhas mazelas, a conta está vermelha, e assim, e assado. Eu fiz isso, fiz aquilo, me esforço dessa forma, vocês vão ter que fazer a parte de vocês. Não sei se tem algum espírito lá preguiçoso, que gosta de ficar lá e não quer fazer as coisas, ou ainda não aprendeu a interagir. Sei lá, mas vai ouvir. Eu tenho que falar das minhas necessidades. Deus não é bidu, adivinho para ficar sabendo o que eu tenho, quanto que eu estou faltando no banco, não. O que eu tenho que falar aqui para vocês? Essa fala que falei, que eu estou falando com vocês aqui, eu aprendi isso aqui ontem às 9 horas da noite e à meia-noite. Fui bater papo com os espíritos, surgiu isso aqui. Isto é físico? Não. Isto é invisível. Está lá no mundo de Platão. Pensamento platônico. Essa ajuda de interação. Aliás, o melhor exemplo de escola é o mundo. Desde que o homem pôs os pés aqui, ele teve necessidades e começou a seguir o seu caminho e receber suas lições. Eu vou te contar uma coisa. Nós sempre esperamos que nossos filhos sejamos melhores que nós. Mas nós não nos comportamos melhor que nossos pais. Queremos inverter a ordem. Então aqui você pode falar milhões de palavras.
Isso aqui cai por terra se uma atitude tua não for coerente. Que adianta o professor chegar lá e dar uma aula belíssima de matemática? Falar da administração a mais pura. Ele passar... Eu estou falando isso quando eu estudei, né? Não vou deixar a questão do professor, né? Mas não tinha coerência com o que dizia, o que ensinava e com o comportamento. Como é que o aluno vai aprender ali? Tem que seguir o livro ou seguir o professor? Né? Onde é que estão os nossos grandes problemas de roubo? Está dentro dos nossos professores. Ou não? Fernando Henrique, o que ele é na vida? Professor. Você vê o mundo que mais roubou na Terra do que Fernando Henrique? Fez o seu aluno Lula? Se você quiser, eu te digo os números que o Fernando Henrique tem lá fora. Não vou tratar dessa assunto, eu não vou me vender na a filha que ele tem lá com a jornalista, quanto que o filho que ele tem com a jornalista, e em bilhões de dólares existe em Israel, depositado em banco. Deixa. Estava tão bom que eu nem vi entrando. Ai, ai. Tudo bem, moça? Eu? Sim? E a filhinha? Tá bem, tá na creche. Está na creche? Ela está com quantos anos? 1 ano e 4 meses. Ah, entendi. Falar de política é complicado, né? Até muda o astral, né? Tão bom. É impressionante, né? Contaminou. É. Ai. Não vai mudar. O marido da João não veio hoje? Cadê João? Com a gente? Tinha outro compromisso, então. O compromisso ele tem com a gente, né? Entendi. Sérgio? Ele quem? Porque o Sérgio muitas vezes incorpora outras mentes. Tudo bem, Serginho? Santa Paz. Sérgio, faz a prece aí dizendo a Jesus que a gente vai começar os trabalhos. Antes de mais nada, vamos agradecer ao Pai Todo-Poderoso ter nos dado o dom da vida, estarmos aqui nessa casa bendita, pedindo, agradecendo. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos dê sabiência, serenidade, amor, para que possamos receber e dar àquele mais necessitado que precisa de nossa ajuda. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos proteja e nos ilumine. Graças a Deus. Obrigado, que Jesus abençoe. Obrigado, obrigado.